Alô, amigos e amigas do esporte, bom dia, tudo bem? Hoje é quarta-feira com a cara de sexta, já que amanhã é feriado, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Estamos aqui, é claro, para mais um TVI News Esportes, pela sua TVI, 20 anos contando a sua história, hein? Nino Black, que é o comentarista oficial aqui do programa, bom dia. Bom dia Marcelo, bom dia você, telespectador especial para nós sempre foi e sempre será. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está fixado no sofá da sua casa ou em qualquer lugar onde tenha uma tela no seu poder, acompanhando essa empresa que há 20 anos te respeita, levando informações e verdadeiras. Estou falando da TVI. E agora aqui no TVI Sport News, para você, de 11h30 ao meio-dia, levando informação verdadeira, principalmente do futebol da nossa região e especialmente da nossa cidade, Marcelo. Eu já quero aqui iniciar o programa abraçando um grande amigo nosso que está neste momento em Belo Horizonte, Sim. Empresário de futebol, né, que sempre que pode acompanha aqui e está acompanhando nesse exato momento o nosso querido Carlos Alberto Carlinhos. Eu chamo ele de Mineiro. Falou, Mineiro, você jogou aonde? Você chupou laranja com cerezo? É assim que eu falo com ele. É uma figura. Carlinhos é um cara especial para nós. Os Carlinhos é muito conhecedor de futebol, é muito fácil falar de futebol ou de qualquer que seja o assunto, com quem conhece, com quem domina o assunto. E Carlinhos é um desses, conselheiro do Atlético, totalmente infiltrado nas divisões de base do Atlético Mineiro, que é o clube do coração dele. É um cara especial para nós, um cara de um conhecimento muito grande. E eu falo sempre, Marcelo, toda vez que eu, Nino, converso com alguém que tem um conhecimento grande, eu só tenho a aprender. É verdade, o Carlinhos eu preciso mandar um abraço para ele, né, e agradecer muito quando estive lá em Belo Horizonte, né, levando alguns atletas, ele me recebeu lá, enfim, levou em alguns lugares, muito bom lá na capital mineira, inclusive retornei de lá com o verdadeiro queijo mina e aquele vinho que eu fui tomando de um dedinho por dedinho para demorar. Sim, cada cidade você tomava um dedinho. Exatamente. Aí chegou aqui vazio. Com mais 2 dedinhos para poder guardar. Ô Marcelo, e aquele, uma coisa legal puxa a outra? E aquele vinho que tem uns coquinhos cortados dentro, acharam a garrafa dele? Vazia, não é? O Fábio Giacomi. Foi Xuxa, foi não? responsável, o Xuxa também. Foram, entendeu? Os responsáveis por conduzir Sim. o vaso lá Em lugares a garrafa. diferentes. Exatamente. No sábado à noite, não é? Eita. Então, um abraço aí. Então, um abraço ao meu amigo Carlinhos. Sim, lá em Minas Gerais. Tá acompanhando lá, inclusive, o pessoal nosso, né? Joga dia 17 de maio. Agora começa o Mineiro Sub-20. Vai ter o jogo do Atlético Mineiro e 15 Uber lá na Cidade do Galo. Ele vai estar acompanhando também essa partida. Também os jogadores que são aqui da cidade, né? O Guilherme e o Wesley, que estão por lá em Minas Gerais. Então, um abraço, Carlinhos. Já mandou aqui, hein? Quando vier aqui, na terceira rodada, traga aí o Nino Black. Vamos lá. Carlinhos, Marcelo, que é o intermediador, na verdade, aqui da cidade. Intermediador lá em Minas, de algumas pessoas aqui da cidade. Já foi mais ligado, já foi mais antenado com o futebol da cidade. Por alguns deslizes, Carlinhos meio que ficou decepcionado. Mas é um cara excepcional, um cara espetacular, conhecedor de futebol demais. Um cara que sempre recebe os baianos de braços abertos em Minas Gerais, principalmente quando vão à sua procura. É um cara que conhece muito, volto a falar, divisões de base, um cara que conhece jogador como poucos conhecem, e um cara de moral, onde chega tem portas abertas. Verdade, tem o nosso respeito aí, nosso amigo Carlos Alberto Carlinhos, e eu não posso deixar também de abraçar o Elmo Molica, ex-jogador do Atlético, do Cruzeiro, e que hoje comanda aí um dos diretores da Soccer, e diretor também da equipe da Inter de Minas, que é através do Carlinhos que a gente conheceu o Elmo, que é uma figura também muito boa e importante aí em Belo Horizonte. Meu querido Black, hoje começa a Série B do Campeonato Baiano. Eita! 30 de abril. O bicho vai pegar. E uma pessoa ontem me questionava. Sim. Marcelo, 30 de abril, comércio fechado. O porquê a Federação Baiana não programou essa abertura pro dia 1º, que é um feriado? Comércio fechado ou comércio aberto? Aberto, aliás. Isso. Comércio aberto e programava para amanhã. No caso, que é dia 1º, é um feriado, né, para ter essa abertura, para dar um público nos estádios que estarão recebendo esses jogos. E você respondeu o que para essa pessoa? Eu falei assim, que enquanto a raiz de Edinaldo estiver lá, vai ser isso, a Federação Baiana. A falta de respeito com o futebol da Bahia. E não é a raiz, é ele em si. Exatamente. Ele está lá dentro. Está lá dentro também. Só não está de corpo presente, mas a voz dele chega ali através de um celular. Infelizmente. É verdade. O que Ricardo Lima faz, é claro que tem que consultar primeiro o padrinho, né?
Não pode. E o futebol só vai de mal a pior. Tanto é que vai de mal a pior que chega ao ponto de quererem colocar a camisa vermelha na seleção brasileira. Aí é ponto final, Marcelo. Então a Federação Baiana deveria olhar com carinho, né? Porque já tem a dificuldade do Campeonato Baiano da Série B, as equipes já têm dificuldades imensas, né? Deveria olhar com carinho, olha, vamos programar aqui pro dia 1º. Mas lá atrás, né? Não é hoje, não, nem ontem, né? Lá atrás, bom, dia 1º é feriado. Então vamos botar dia 1º, que com certeza, ao invés de 6 torcedores, daria ali uns 20. Vamos dobrar. Ao invés de 6, 12, pelo 12. menos. É verdade. Ao invés de 10, 20. 20. Marcelo, eu acho que é questão de observação, acho que é questão de organização, de carinho com a competição. Ou talvez vou botar para esse dia, Acabar logo de vez mesmo. porque no outro dia será feriado e eu não quero ficar preso a campeonato baiano de segunda divisão num feriado que eu posso estar viajando. Bem Talvez lembrado tenha sido também. isso. Bem lembrado também. Marcelo. Vou botar um dia antes, porque acontece esse jogo, os caras vão logo para suas cidades, vão comer sua água depois dos jogos, ganhando ou perdendo, e a gente fica tranquilo para viajarmos para onde quisermos no feriado. Pronto, matou a charada. Tá vendo aí, Miguel? Aí do Jardim Vitória, tá acompanhando aqui a gente. Matou a charada aqui o Black, né? Feriado. Quem quer trabalhar na Federação Baiana no feriado, ainda mais segunda divisão? Não querem, ainda mais com o público. No caso, se o jogo fosse amanhã, dia 1º, eles perderiam o feriado, porque iriam estar trabalhando, o jogo seria à tarde. Eles não podiam curtir de manhã para trabalhar à tarde, pelo menos não é isso que manda ou que pede um profissional. Curtir envolve bebida. Curtir de manhã para trabalhar à tarde, onde requer profissionalismo, não combina com quem se acha profissional. Então, vamos fazer antes o jogo, para no dia da curtição a gente estar livre para curtir, que é o feriado, e assim foi feito. Verdade. E muitos deles estão, sabe onde? A partir de amanhã, na Ilha Itaparica. Acabou o jogo, tchau. Ilha Itaparica. E aí só segunda-feira. Quem é que vai trabalhar de sexta lá na Federação Baiana? Ninguém, né? É ponto facultativo, com certeza. Ô, Cássio, me traga aí a relação dos convocados da equipe do Grapiúna. O Grapiúna, olha só ali, Black. Já tem convocação, né, Marcelo? Convocação. Ali são os relacionados para o jogo de hoje contra o Leônico em Jequié, no estádio Valdomiro Borges. Você observa ali que vários jogadores, inclusive, a gente observa ali que existem cerca de 4 jogadores que pertencem à base... Que é o Sub-20. 5, aliás. 5 pertencem ao Sub-20 do Grapiúna. Exatamente. Porque a informação que eu tive hoje, pela manhã, de que apenas 15 jogadores estavam no bid da Federação Baiana para essa partida aí. E aí teve que correr ali o pessoal, pegou ali jogadores da base, né, da equipe do Sub-20, colocaram nessa relação aí para o jogo de hoje contra o Leônico. Para completar a relação. Então aqui, Lustosa, Evanilson, Bonfim, Fabão, Minho, Normando, o Clesson, o Negueba, Luan, Dudu, Kaique, Biguinha, Kaká, Pablo, Marcos Vitor, Capilongo, Max e Júlio César. Isso aqui, ó, Pablo, Marcos Vitor, Capilongo, Max e Júlio César pertencem ao Sub-20. Olha, Marcelo, assim, tomara que eu não esteja sendo aqui atrasado, retrógrado, como quiser. Num passado bem próximo, para muita gente num passado bem próximo, para outros, que é o meu caso, ainda é presente, sempre será presente o fato de a base é feita para alimentar o profissional. Eu não vejo nada de diferente, não vejo nada de errado em o Sub-20 estar cedendo 4, 5, 2, 1, 10, não interessa o número de jogadores, à equipe profissional. Porque o amador é preparando para estar no profissional. E o Sub-20 é o último estágio. Seria o aspirante para muita gente no tempo passado, os juniores no tempo passado para muita gente também. Que é 19 e 6 meses. Que 19 e 6 meses, você é homem. Você está preparado sim para jogar futebol profissional. Alguns estão até antes dessa idade. E não vejo nada de diferente, não vejo novidade. E eu acho justo sim que o Sub-20 esteja servindo ao profissional. De repente, é um desfalque na cabeça e no esquema do treinador do Sub-20, que jogam paralelamente quase. Mas ele tem que saber que o trabalho dele também está sendo exaltado a partir do momento de que os jogadores que têm sido treinados por ele está indo servir ao profissional por qualidade.
por condições. A qualidade, condições e o desenvolvimento momentâneo do jogador, em estar bem, por isso foi escolhido para o profissional, passa pelo treinador dos juniores, pelo treinador do sub-20 no caso. Então o treinador do sub-20 tem o seu mérito nesse caso aí. Fica chateado porque derrubam o esquema dele ou dificultam o esquema dele, já que ele tem em cima daqueles jogadores que foram para o profissional um esquema e uma confiança? Sim, ou talvez sim, mas a vida do amador é preparando para ser profissional. E quando chega a oportunidade, é o sonho que ele está vivendo se realizando. O treinador tem que entender esse lado, as pessoas da diretoria têm que entenderem esse lado e apoiarem, porque o que é difícil para você é realização de sonho para eles que estão indo. Vai que eles dão certo, porque quando Deus quer, ninguém atrapalha, muito menos o homem na terra. Vai que um menino desse entra e é destaque e passa a ser titular do profissional, sendo ele sub-20, que vinha sendo destaque também. De repente é a chance que ele tem. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. E eu quero desejar boa sorte aos 4, 5 que subiram, não só a eles, a toda a equipe do Grapiúna, Marcelo. É isso aí. Agora, voltando aqui com relação à partida. O time joga contra o Leônico, estreia no Campeonato Baiano, é um campeonato que é um tiro só. O famoso tiro curto. Tiro curto, só tem jogos de ida mesmo. Debate, são 5 jogos em casa e 4 fora, já que fazem 9, já que tem 10 equipes. Sim. E como é que deve jogar o Grapiúna hoje nessa estreia diante da equipe do Leônico, Black? Valdomiro Borges. Valdomiro Borges em Jequié. Casa do Grapiúna, mesmo não tendo muita gente na arquibancada, volto a falar, já falamos isso aqui outro dia, não vai estar lotado, tenho certeza, mas também não vai estar totalmente vazio. Isso é certo. O Grapiúna tem que somar, Marcelo, a priori tem que somar. Um ponto é pouco para uma estreia? Talvez seja, mas é melhor pingar do que secar. É melhor você empatar na estreia do que perder na estreia, mesmo que estando na sua casa. Mas se puder ganhar, se tiver que tomar a iniciativa do jogo, as equipes não são muito diferentes. O tempo de trabalho das equipes não são muito diferentes. A qualidade técnica dos jogadores também não diferencia o tanto assim. Então dá sim para o Grapiúna tomar a iniciativa do jogo, tomar as rédeas da situação e falar que está na sua casa, mesmo não estando com a sua torcida. Mas o mando de campo sendo dele, ele tem que se impor mais do que o Leônico para conseguir o resultado positivo, Marcelo. Então, confirmando, agora à tarde tem Grapiúna e Leônico, 15 horas no estádio Valdomiro Borges, em Jequié, e aí são os atletas relacionados, né, para esse jogo de estreia do Grapiúna no Campeonato Baiano da sua Série B. Vira a página, vamos falar de outro clube, o Itabuna Esporte Clube, que também estreia hoje na Série B do Campeonato Baiano, lá na cidade de Alagoinhas, onde vai enfrentar o time do Fluminense de Feira de Santana. E a produção, né, mandou aqui para nós, a assessoria de comunicação mandou aqui para nós uma foto. Traga aí, Cássio, a foto do Itabuna aí. Aquela é a foto após recreativo. Isso. Ontem pela manhã. Foto do velho rachão, o É o rachão, Otário, é verdade. O rachão. O que é o rachão? Vai que alguém não saiba ainda. Muita gente não sabe, Marcelo. O rachão é aquela brincadeira, a descontração. O recreativo. O que é recrear? Brincar, se divertir num pouco espaço de tempo. Por quê? Porque já tiveram a atenção e a seriedade dos treinos que antecedem a estreia. E aí faz um recreativo para quê? Para unir, para brincar. Normalmente goleiro vai como centroavante, zagueiro vai de goleiro, todo mundo quer ser goleiro, todo mundo quer ser atacante. Ou seja, misturam-se as posições. Claro que sem responsabilidade, num ato de brincadeira, recrear mesmo, isso une o grupo e dá leveza para o dia de treino. O Itabuna está preparado, tomara, Marcelo, que faça um bom jogo. Desejo ao Grapiúna o que eu desejo ao Itabuna e vice-versa. Desejo ao Itabuna o que eu desejo ao Grapiúna. Boa sorte, competência e boa tarde de trabalho, que estejam em um dia feliz, que possam fazer aquilo que planejaram, que trabalharam e que obedeçam ao treinador até certo ponto. Porque tem horas que a decisão é sua, do jogador. O treinador tem o limite e o tempo. O tempo dele vai acabar quando o jogo começar. E o limite dele é do campo para fora. Da linha do campo para fora. Da linha do campo para dentro, manda você, jogador. Decide você, jogador, que está vestindo a camisa da equipe, que está com seus companheiros ao lado, que tem o adversário à frente. Quem for mais inteligente, vence o jogo, Marcelo. E para essa partida aí, saíram daqui, hoje pela manhã cedo, uns 4 guerreiros. Eu não duvido, para assistir não, a partida. Muito mais que 4 um deles, o Gustavo, que é do Antigo, torcedor do Itabuna, Sim. também está seguindo aí para Lagoinhas. De uma coisa eu tenho certeza, se estivesse vivo hoje também estava lá, o Pescocinho.
O pescocinho. Mas onde quer que esteja, Marcelo vai estar no estádio. Vai estar, é verdade. Ali torcia mesmo. Santana não vai, não? Santana também. Santana eu acho que normalmente Santana entrou vai. nesses 4 guerreiros aí. Eu não duvido. Ele, Gustavo, Santana, enfim. Seplaquiano. Exatamente. Gosta, ama o Itabuna Esporte Clube e acompanha onde vai o Itabuna. Santana vai junto. É um cara espetacular, torcedor de verdade do Itabuna. Não gosta que fale, mas ajuda muita gente há muito tempo. Ele não gosta que fale, mas agora eu resolvi falar. Pronto, tá dito. E eu tenho certeza que se fosse, no caso amanhã, feriado, muita gente, né, seguiria ali. Mais pessoas né, iriam. Mais pessoas, né? Um carro particular, enfim, para poder assistir ao Itabuna. Eu mesmo iria. Tá na tela aí? Iríamos. Nós iríamos. Então aí a foto, né, dos atletas do Itabuna, torcedor que está acompanhando aqui agora o programa, já aí conhecendo. E hoje à tarde aí, o bicho pega em Alagoinhas, tem Itabuna e Fluminense. Bom teste, né, Black? Bom teste. Bom Duas teste, equipes sim. que vão brigar ali, Vão brigar eu acredito. pelo acesso. Exatamente. Pelo menos, Marcelo, na fama, são as maiores da competição. Verdade, Fluminense e Itabuna. Na fama, são as maiores da competição. Mas fama é uma coisa, maior na competição é outra. Tem que ser maior na competição mesmo com relação a qualidade e matemática. Quanto mais você somar de pontos, esse sim vai ser o favorito. Porque o favorito antes do jogo é uma coisa, depois do jogo é outro. Futebol você pode entrar como anônimo e sair como famoso. Depende do que você vai fazer dentro do campo. Exemplo, o Marcelo é o famoso e eu sou o anônimo. E vai começar o jogo e Marcelo, o famoso, a imprensa vai toda em cima de Marcelo. Marcelo que jogou ali, jogou aqui, jogou em tal lugar, tal, jogou na... Marcelo, um currículo gigantesco. Todos vão em cima de Marcelo, os holofotes virados para Marcelo. Claro que estou dando exemplo. E começa o jogo, Marcelo não diz para que veio, não tá bem no jogo. E o menino Joãozinho, qualquer um outro lá, Joãozinho fictício, claro. Tá bem no jogo, quando termina o primeiro tempo, 2-0, 1-0, gol desse Joãozinho aí. A imprensa que foi em Marcelo no começo do jogo, vai em Joãozinho no intervalo. Saber quem é Joãozinho, de onde é, onde jogou, porque entrou como anônimo. Ninguém sabia. Termina o primeiro tempo, o Joãozinho já virou o famoso do primeiro tempo. Se voltar bem pro segundo tempo, faz mais um gol ali, faz um cruzamento, que chamam de assistência hoje. Faz o passe pro gol. E aí, depois do jogo, todos os holofotes viram para Joãozinho. Joãozinho, quem é você? Nós não lhe conhecíamos. E você foi bem e tal e tal. E vão conhecer o Joãozinho. Ou seja, entrou como anônimo, saiu como famoso pela qualidade que demonstrou dentro do campo. Então, tomara que o Itabuna e que o Grapiúna demonstre qualidade para saírem como famosos. Entrarem e saírem como famosos. O Grapiúna falamos no instante e agora falando do Itabuna. Tomara que tenha qualidade, competência e boa sorte para entrar como um dos favoritos à vaga e sair como favorito aos 3 pontos se tiver conseguido dentro do campo, Marcelo. Você falou uma coisa aí com relação ao futebol. Futebol tem isso, não é? Luciano Veloso, na época, era um dos captadores do Vitória. E a gente trouxe aqui uma época e tal. E ele foi na praia com a esposa, enfim, e viu um moleque lá na beira da praia batendo babinha. Não é que ele chamou o pai, conversou, foi pro Vitória na época e virou jogador. Assim que funciona muitas vezes, Marcelo. Futebol Eu falo sempre pros meninos que futebol é a única profissão que você dorme pobre e acorda rico. Você vai, faz um joguinho aqui e tem um rapaz, já dei esse exemplo desse aqui, tá ali casado com uma menina aqui da região, mora na Europa e tal. Verdade. E vem aqui, é diretor de um clube lá, faz parte do conselho de algum clube lá. E quando vê você jogar, desce lá e pergunta quem é. E muda a sua vida, leva você, transfere daqui. Ah, e minha família, vai também. Leva a sua família também, ou seja, mudou sua vida. Dormiu pobre, no outro dia o cara viu o jornal, fulano foi vendido. Vendido como? Tava comigo ontem. Tava ontem, jogou com você ontem. Hoje foi vendido, negociou no meio da madrugada e ele já tá viajando daqui a pouco. Vem aí se despedir. E é assim que acontece muitas vezes. Quando Deus marca, Marcelo, ninguém desmarca. Deus é quem comanda. Essa dinâmica aí realmente é futebol. Cássio, vira a página, me traga aí os resultados de ontem da Copa do Brasil e 3 jogos aqui me chamaram a atenção. 3 jogos aí me chamaram a atenção. Você ontem falava do retrô. Lembra? Exatamente, do retrô, Olha da estrutura que tem do CT. Endureceu o caldo contra o Fortaleza. O Fortaleza teve que correr que é um atrás. time de primeira divisão, né? Sim. E que não vem fazendo um bom ano, né? Falamos isso do Fortaleza. O retrô, Marcelo, é um time que, por não ser camisa grande, famoso, é desconhecido ainda. E o desconhecido é perigoso, Marcelo, porque o desconhecido é surpreso. Verdade. Você não sabe o que ele pode lhe apresentar. Como é que vem de lá pra cá? Entendeu, né? Marcelo? E aí verdade. você sabe como joga o Fortaleza, se pedir pra você falar 3 jogadores do Fortaleza, você fala 3 jogadores bons do Fortaleza. Se pedir pra você falar um do retrô, talvez você não saiba. Verdade. Entendeu? Porque acabei de falar a história do anônimo e do famoso. Mas olha o retrô aí. O retrô entrou como anônimo, só como famoso e quase complica o Fortaleza.
O time do Retrô foi na final do Campeonato Pernambucano. Não é um time bobo, Marcelo. É um time muito veloz, inclusive. O Fortaleza deu sorte de empatar, porque o Retrô tomou conta da situação. Verdade. E outros 2 jogos ali, o Maringá, também com o Atlético Mineiro, 2-2. Falei pra você que ia ser jogo difícil. 2-2. O Maringá... A questão toda ali que a gente tá chamando a atenção, Black, por exemplo, né, na minha opinião, é o Maringá fazer 2 gols no Atlético Mineiro. E o Náutico também, jogando no Morumbi, 2-1 pro São Paulo. Um golaço. É. Golaço do Náutico, Marcelo. O cara cortou pra dentro lá, adiantou, ajeitou a bola, deu uma chapa, a bola bateu no travessão e entrou. O Náutico tomou a virada, 2 gols de Luciano pro São Paulo. Deu a lógica, Marcelo. Deu a Falei que lógica, o São Paulo a lógica. tinha a obrigação de vencer em casa. lógica também. E venceu. Na realidade, ontem ali que você falou, deu tudo a lógica. Né? Só a questão do Retrô que empatou, não é? Então tivemos ali Internacional 1, Maracanã 0. O Retrô empatou 1-1 com Fortaleza. Maringá 2-2 com o Atlético Mineiro. Fluminense 1, Aparecidense 0. E o São Paulo 2-1 no Náutico. Não, Normal. Normal, tudo normal. Tudo normal aí. Tudo normal ali. Pronto. Cássio, hoje tem Copa do Brasil, hein? Hoje tem mais grande, com aquele costela pequeno, enfim. Então traga aí pra gente os jogos de hoje da Copa do Brasil. Teremos hoje, a partir das 7 da noite, né, Botafogo encarando a equipe do Capital. O Ceará recebe o Palmeiras, jogão aqui, hein? Jogaço, jogo Paysandu. de primeira divisão. Verdade. Paysandu recebe Bahia, Novo Horizontino e o Coringão vai pra cima, Corinthians, e o CSA vai receber a equipe do Grêmio. O Grêmio que tá de diretor de futebol novo. Filipão, né? Filipão é o novo diretor de futebol do Grêmio. O homem que vai avaliar e dar o aval verdadeiro de sim ou não das contratações pro Grêmio. Que é o time que Filipão ama, a gente sabe disso. Além do Palmeiras. E o Grêmio vai visitar o CSA no Rei Pelé. Alagoas, Centro né? Esportivo Alagoano. É, CSA. Centro Esportivo Alagoano. No Rei Pelé, trapichão, Marcelo. É mesmo. Tapete do país. Vai estar tapete. lotado hoje lá, né? Com certeza. Com certeza. O CSA tem uma torcida fiel, Marcelo. A torcida deles, azul, lota de azul e branco. Uma combinação que a gente conhece. E vai gosta ser muito. tudo azul ali hoje, né? Grêmio Azul. de um lado, O Grêmio CSA também. tricolor e o CSA azulino, alvo e azul, que eles chamam. Ceará e Palmeiras aqui, você falou primeira divisão. Jogo de primeira divisão, Marcelo. O Ceará tem feito um bom ano. O Palmeiras é indiscutível, claro, mesmo fora de casa. O Palmeiras, na minha concepção, é o favorito para o jogo. Claro que vai encontrar muita dificuldade. É um campeonato que agora passam a ser 2 jogos, não é só um jogo. Tomara que tenhamos um bom jogo. Jogo de primeira divisão é esse aí. Difícil também, Marcelo, será o Paysandu e o Bahia. Verdade. O Bahia já que é lá, né? É, sim. No Mangueirão, lotado com certeza. O Papão da Curuzu, é certo. Lotado. O Bahia está acostumado a esse tipo de jogos. O Bahia só joga com casa cheia, porque sua torcida também é fanática. O Bahia joga com muita inteligência. Volto a falar, é gostoso ver o Bahia jogar. O Bahia joga com rapidez, com muita velocidade dos lados do campo. Velocidade e qualidade técnica é muito difícil você conciliar. E o Bahia joga com isso, principalmente com um rapaz chamado Ademir de um lado e Juba, que é o lateral esquerdo, do outro lado. Muito bom ver o Bahia jogar. O Bahia pega o Papão da Curuzu, jogo difícil, e depois ele volta pra cá, né, Marcelo? Para o Bahia receber ele na fonte, na velha fonte. Esse jogo aí do Bahia com o Paysandu é aquele jogo, Black, que tem que ter atenção redobrada, porque o Bahia ganhou do Palmeiras em São Paulo. Sim. Aí vai enfrentar hoje um Paysandu. Como é que deve jogar o Bahia? Você já falou aqui, mas a atenção tem que ser dobrada, né? Atenção dobrada, Marcelo, mas não podemos deixar de levar em consideração que cada jogo é uma história. O Paysandu talvez não ofereça pro Bahia o risco de qualquer hora vou fazer o gol em você, como o Palmeiras ofereceu, pela qualidade que tem o Palmeiras, e o Bahia suportou, digamos assim. E teve a qualidade e a paciência, é que eles falam de soube sofrer. Eu não sei sofrer, não. Eu acho que o time tem que jogar de acordo com o que tem de qualidade técnica e de esquema tático para superar o adversário. Sofrer ou não sofrer é outra história. O adversário também tem qualidade. A obrigação de vencer vai ser sempre de quem joga em casa. Por isso o Paysandu tem a obrigação. Minha dúvida aí é, que time o Bahia levará a campo? Porque o Bahia tem a Libertadores, o Bahia tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil para conciliar com o elenco que tem. E ainda tem o jogo de volta aí, né? Tem o No jogo caso, de volta, sim, mas a prioridade do Bahia tá claro para todo mundo que é a Libertadores, onde ele é o líder do grupo, Marcelo. Então bate bola aqui rapidamente, Botafogo e Capital. Botafogo, obrigação. Maracanã aqui, não é isso? Ceará Engenhão. Ceará e Palmeiras, no Engenhão. Jogo para empate, Marcelo. Ceará e Palmeiras, Paysandu e Bahia, Bahia. Novo Horizontino e o Corinthians. Aí é jogo difícil, Marcelo. Jogo Novo duro, Horizontino hein? é muito chato, arrumado um time. Já se conhece ali, né? Já Campeonato se Paulista. conhece do estado, né, de campeonatos estaduais. Inclusive foi o Corinthians campeão estadual esse ano que eliminou o Novo Horizontino, mas no jogo deles, no confronto direto,
O Corinthians ganhou de 1-0 com o Novo Horizontino, perdendo um pênalti durante o jogo. Mas é jogo, funciona, acontece isso. É jogo pro Corinthians vencer, mas é jogo duro, Marcelo. E esse aqui, CSA e Grêmio. CSA dentro de casa. CSA. Na minha opinião, CSA dentro de casa. Lembrando que o Grêmio não tá Corinthians- também com essa... Lembrando que o Corinthians está de técnico novo, Dorival já Exatamente, assumiu. Dorival. Que o Grêmio não tem uma Grêmio... vibe muito boa. Não tá. Não tá. E o CSA sabe que lá no Sul é difícil, tem que vencer pelo menos o Grêmio hoje de goleada, 1-0. Ele tem que vencer. É verdade. Palpite hoje também para hoje Grapiúna e Leônico. 1-0 Grapiúna tá bom pra estreia. Itabuna e O Fluminense. mesmo placar, Marcelo, 1-0 pro Itabuna tá ótimo. O importante é vencer, nem O que seja de importante meio são os gol. 3 pontos, Marcelo. O De importante meio são os gol. 3 pontos pra você começar com o máximo possível da tabela, que o máximo são os 3 pontos. Receba aqui um abraço de Wellington da Paz, conhece? Meu parceiro Xuxa. Marcelo, Tá acompanhando? estamos falando do Itabuna Esporte Clube. Ontem eu tive o prazer de estar... Fecha aqui, Cássio, por favor. Cássio aqui. Bota aqui. Ontem eu tive o prazer de estar lá no bairro da Conceição com o Danielzinho, rapaz. Danielzinho foi meu treinador no Itabuna Esporte Clube. Danielzinho é irmão do professor Beto, você sabe. Exato. Danielzinho é um cara que conhece muito, mas muito de futebol. Nós estávamos ontem conversando sobre futebol também, e entre alguns outros assuntos. Nós conversamos sobre a camisa da seleção brasileira. E eu falo aqui hoje pela segunda vez. Toda vez que eu converso com alguém que sabe mais do que eu de futebol, ou sabe mais do que eu da vida, eu só tenho a aprender e eu fico feliz. É o dia que eu ganho quando eu converso com alguém que sabe, que tem alguma coisa para me passar. E outra eu tava com o Danielzinho. Liguei para Rondinelli, liguei para Lei para falar que tava com o Danielzinho. E a gente boa. Ontem foi aniversário de Jaqueline, o qual eu parabenizo aqui de novo. E estávamos lá ontem tomando água com açúcar e fazendo resenha e comendo lasanha, que é importante. Danielzinho, receba meu abraço. Muito obrigado por ter sido meu treinador de futebol quando eu ainda jogava. Muito obrigado pelos ensinamentos e que Deus lhe dê saúde, que é o bem fundamental que nós temos, para que você siga a sua vida com alegria, com essa espontaneidade de sorrir e de parar para tomar uma água com açúcar com os parceiros de vez em quando. É importante para quem te conhece aprender com você e estar ao seu lado sempre. Muito obrigado por tudo. É verdade, um abraço aí também ao nosso querido Daniel Oliveira, o Danielzinho, Catroquinha, né? Da família. Um abraço. Que era ponta direita. Era verdade. Diz que para marcar só com o Catapora que marcou. Só ele e Garrincha, né? Ninguém marcava, só Catapora. Tem umas marcas no corpo de Catapora. Na ala ali. Black, um abraço. Valeu, Marcelo, um abraço. Até amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui de volta para falar de futebol. É isso aí, vem aí. O Alerta Cidade, continue ligado, hein? TVI, 20 anos, contando a sua história.